Milagre da cura da sogra de São Pedro. Meus irmãos, eu começo dizendo para vocês que hoje nós vamos refletir sobre o milagre mais importante do Evangelho de São Marcos. É o primeiro milagre. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas o fato de ser o primeiro não é suficiente para a gente julgar o milagre como sendo o mais importante, como eu estou dizendo. Tem que ver a natureza desse milagre. E vamos cá para nós. Né? É um milagre meio michuruco, não? Curar uma velha com febre. Qualquer dose de dipirona é capaz de fazer o mesmo efeito. Milagre mesmo é como São João, que começa transformando água em vinho, ou a multiplicação dos pães e dos peixes no deserto, a ressurreição do Lázaro. Agora essa história de curar uma velha com febre, não convence. Você sabe que eu também pensava desse jeito? É que nós temos que entrar dentro do estilo de São Marcos. Já falei para vocês que São Marcos é muito objetivo. Ele vai direto no cerne da coisa. E ele não tem blá blá blá. Ele é meio tosco, mas ele nem por isso deixa de ser maravilhoso. Tem uma profundidade muito grande. E quando a gente vai estudar esse milagre, nós vamos ver que é realmente o milagre mais importante do Evangelho e da teologia de São Marcos. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos analisar é a data, o tempo em que ocorreu esse milagre. Novamente se trata do dia do sábado, que é o dia santo dos judeus. Mas sabe qual era a característica da comemoração, como eles celebravam o sábado dentro da tradição judaica? Repouso. Agora Jesus Cristo está o quê? No dia do repouso, propondo uma maneira muito mais grandiosa de celebrar o sábado. Através do quê? Prática do bem. Ele está curando. Mudou muita coisa. Outra coisa que nós devemos estar atento é que São Marcos quase nunca narra milagres em pormenor. Ele sempre se contenta em ser genérico, fazer pequeno sumário. Aliás, o texto de hoje traz um pequeno sumário também. A primeira parte do texto fala de um milagre, a segunda parte fala de um resuminho. E então Jesus curou multidão numerosa, expulsou demônios. Ele prefere fazer esse tipo de narrativa. Mas quando ele conta alguns milagres no pormenor, é que aquilo tem muita importância, é o que nós vamos ver. E temos que estar atentos nos pormenores que aparecem nos seus milagres, especialmente na linguagem simbólica do milagre. Já falei sobre o tempo. Vamos falar sobre o espaço? Vocês notaram que o texto de hoje existe dois espaços, um dentro da casa e outro fora da casa. Dentro da casa ele cura a sogra de Pedro. Fora da casa ele cura a numerosa multidão. Notaram que o dentro da casa vem primeiro? Agora, o que é casa no Evangelho de São Marcos? É preciso que você esteja atento. Casa é o lugar da igreja. A igreja naquela época, estamos no primeiro século, não existia como existe hoje. Falar em casa é falar do lugar de culto. Aliás, diz a tradição que o cenáculo era da casa de João Marcos. Então, quando ocorre a palavra casa, é a igreja. Então, notaram que antes de você resolver os problemas do mundo, é a tentação que muita gente tem, comece a arrumar a sua casa, né? Não é um jovem assim que quer fazer a revolução no mundo e diz que não arruma nem a cama. Pois bem, depois vamos ver um outro aspecto. Se trata da cura de quem? Uma mulher. Faz toda a diferença. Podia ser um homem, mas se trata de uma mulher. Estamos numa época em que os papéis e as funções do feminino e do masculino são bem determinados. Não é como a nossa época confusa, onde tem até
algumas heresias diabólicas, como esse negócio da doutrina de gênero, essas coisas todas. Nessa época, não. Mulher tinha os seus papéis. Qual o papel que cabia ao feminino? Feminino cabia o papel de terapia, ou de cuidado, de serviço. Então, vocês notaram que ele está falando que uma comunidade tem que dar conta dessa dimensão? A dimensão do serviço, a dimensão da terapia. Já estamos encaminhando para coisas interessantes no texto. Agora, não se trata de uma mulher qualquer. Ela é sogra. Agora, desvencilhe das ideias negativas que são motivos até de piada, que a ideia de sogra que nós temos hoje, e volte naquela época. O que era a sogra naquela época? Era a matriarca, a grande mãe. As moças se casavam muito novinhas, meninas, né? 15 anos no máximo. Elas iam viver na casa do esposo, não sabiam quase nada. Cabia à matriarca, a sogra, passar as tradições culinárias, a maneira de cuidar da casa, a maneira de tecer e coisas assim importantes como ajudar no parto, dar o primeiro banho no filho. Vocês viram? Vocês viram que todas essas coisas associadas à sogra são importantíssimas para falar de uma comunidade que está levando a sério o serviço. Mas vamos lá. Também temos que notar a maneira como Jesus faz o milagre. Jesus a toma pela mão e a coloca de pé. E no final do texto é que está o elemento mais importante. Sabe que quando a gente tem uma pequena noção de grego, ajuda muito. Se você conhece um pouquinho de grego, você vai ver que a chave para a compreensão de todo o texto aparece no final do milagre da cura da sogra de Pedro com uma palavrinha. É um verbo, né? Diaconel. Você conhece a palavra diácono. Pois bem, diácono é servidor, diaconel é servir. E veja só, aí está a grandeza deste milagre. É a cura de uma pessoa impossibilitada de servir. Ela está paralisada na cama pela febre. Está prostrada. Jesus, quando toma pela mão, ela se põe de pé e passa a servir. É a imagem daquela comunidade que foi tocada por Jesus e se levantou e pôs a servir. Vocês notaram que para São Marcos, o pássaro voa para o alto com duas asas. Uma é a fé, outra é as obras. E aí ele está falando justamente de uma asa do pássaro que está ferida, que é a questão do serviço. Notaram porque esse milagre é um milagre muito importante? Porque é um milagre que vai falar justamente de um elemento chave dentro da teologia de São Marcos, que é justamente a diaconia, o serviço. Então nós devemos pedir para Jesus que também com suas mãos poderosas toque a nossa comunidade para que ela se torne também uma comunidade servidora. Amém.